Oi, gente. Hoje é a sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, onde nós lembramos e comemoramos o dia mais importante, né, da humanidade, do universo inteiro. O dia em que o Senhor, né, o nosso Criador, demonstrou o seu maior amor, a sua criação. Ele demonstrou que Ele nos amava mais do que tudo, porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, naquela cruz. Então hoje é um dia muito especial. É lógico que não foi exatamente nessa data, mas os cristãos quase do mundo inteiro comemoram esse dia como se fosse o dia realmente em que Jesus morreu, se entregou naquela cruz por nós. Então, para nós, esse é o dia mais importante de todos. É o dia em que o Senhor Jesus mostrou para nós o seu amor, levando sobre si a nossa culpa, a nossa condenação. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos receber a bênção. Eu queria ler para vocês alguns versículos. Os versículos, para mim, mais importantes da Bíblia estão aqui em Isaías 52, no finalzinho do 52 e no início do 53, onde Isaías relata sobre a morte do Senhor Jesus. Está escrito aqui em Isaías 52, no versículo 13, está escrito assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmos diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem ou em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, gente, aqui está dizendo o seguinte, que Jesus, ele ficou tão desfigurado, que nem parecia um ser humano, a forma que ele ficou. E as pessoas escondiam o rosto dele para não ver o estado em que ele estava. Eu imagino que o inferno colocou toda a sua ira em Jesus, desfigurando, chegando a ponto de desfigurar o seu rosto, para ferir o coração de Deus. Mas na verdade, tudo aquilo ali era um plano de Deus para nos salvar, para nos tirar da condenação e nos transportar para o reino de Deus. Então, se você crê que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, viveu, morreu e ressuscitou, e você crer e confessar com a sua boca, você recebe a vida eterna, você é salvo, você é transformado num filho de Deus. Mas aqui eu li uma passagem que diz assim: ele foi mais desprezado entre os homens. Então Jesus, ele foi o homem mais desprezado no passado. Ele veio para os seus, que eram os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus foi o homem mais rejeitado. Os judeus, a maioria deles não o aceitou,
não creram que ele era o Messias aguardado. E ele continua sendo rejeitado. Ele continua sendo rejeitado pela maioria das pessoas. A pedra angular, o Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que criou o mundo, que criou todas as coisas, foi rejeitado pela sua própria criação. Nós fomos criados pelas mãos do Senhor Jesus. Foi Ele que nos fez. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada haveria. Aquele que criou todas as coisas também foi o mais rejeitado de todos os homens. Nós não podíamos chegar a Deus pelas nossas forças. Então, o próprio Deus se fez carne para que Ele pudesse chegar a nós. E nós o rejeitamos e matamos o amor. O autor da vida foi morto por nós, aqueles pelos quais Ele criou e amou. Mas isso não é uma mensagem triste para que você sinta peso na consciência. É para que você reflita. Você tem desprezado Jesus? Ou Jesus é o maior amor da sua vida? Quem é Jesus para você? Ele tem sido também desprezado por você, como foi desprezado pelos judeus, pelos romanos, porque Jesus também morreu pelos romanos, por aquelas pessoas que o crucificaram. Você despreza Jesus também? Você finge que ele não existe? Você vive como se ele não existisse? Ou você se relaciona com ele? Você o ama? Você demonstra amor, gratidão, fidelidade pelo que ele fez por você e por quem ele é? Então Jesus foi o homem mais rejeitado, mas ele continua sendo o mais rejeitado. Muitas vezes até dentro de igrejas. Tem igrejas em que não falam de Jesus. Falam de outras pessoas, colocam outras pessoas, exaltam o nome de outras pessoas, mas o nome de Jesus não é exaltado. Sendo que a palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome dado aos homens a qual importa que sejamos salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe nenhuma outra pessoa, mesmo que tenha sido pessoas santas da Bíblia, que podem te conduzir a Deus. Somente Jesus. Somente o nome de Jesus é que pode te salvar. Infelizmente, em igrejas que dizem-se cristãs, o nome de Jesus também é esquecido, é rejeitado. Muitas outras pessoas são exaltadas no lugar do nosso Senhor. Ele foi o único que morreu numa cruz por você e por mim. Ninguém fez isso. Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa reverência e do nosso total amor. Então, será que Jesus tem sido rejeitado dentro da sua casa, dentro da sua igreja? Qual é o tema principal da sua igreja? É Jesus? Jesus é a pedra angular principal nos seus ensinamentos? Paulo disse: eu não prego coisa alguma a não ser a cruz de Cristo, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A mensagem da cruz é a mensagem principal da sua igreja? A mensagem da cruz é a mensagem principal do seu coração? A cruz deve ser o centro do cristianismo. O sacrifício de Jesus tem que ser o centro da nossa pregação e dos nossos ensinos. Não existe santidade sem a cruz. Não existe libertação sem a cruz. Não existe conversão nem arrependimento sem a mensagem da cruz. Não existe mudança de vida sem a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. Então, será que Jesus tem sido rejeitado na sua igreja? Jesus tem sido rejeitado na sua casa? E Jesus tem sido rejeitado no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus dias? Jesus foi rejeitado, o homem mais rejeitado. Mas ele não só foi,
como ele continua sendo o mais rejeitado entre os homens. Reflita hoje se Jesus tem sido colocado como o principal amor da sua vida, o centro da sua vida, ou ele continua sendo o mais rejeitado por você. Então, pensa um pouquinho, reflita, tira esse dia para refletir como tem sido o seu relacionamento com Jesus. O que você tem feito da mensagem da cruz? Se você conhece a mensagem da cruz e crê nessa mensagem, você tem levado essa mensagem para outras pessoas? Você tem cumprido o chamado de Deus? Ou você tem dado prioridade para outras coisas e rejeitado Jesus? Então, reflita se Jesus é o centro da sua vida, se Ele é o Senhor do seu coração, se Ele a mensagem da cruz é o centro da sua fé, ou se você tem colocado outros deuses, outras pessoas, outras crenças, outras coisas no lugar da pedra angular que é Cristo. Jesus disse para os judeus, quando ele chegou em Jerusalém, ele olhou, ele chorou. Ele disse: quantas vezes eu quis esconder vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis entrar na sua casa, na sua vida, esconder você, proteger, abençoar você, mas você não quis. Você não percebeu o dia da visitação, o dia da sua visitação. Jesus está visitando você e agora. Não deixe passar despercebido, não rejeite o chamado de Jesus para a sua salvação, para que você entre no reino de Deus, para que você se torne um filho de Deus eternamente. Creia em Jesus, confesse Jesus com a sua boca e faça de Jesus o seu Senhor. Coloque Ele como centro da sua vida. Leia as Escrituras, estude a Bíblia, para que você possa conhecê-lo mais, para que você não rejeite mais aquele que não rejeitou você, apesar dos seus pecados. Ele não te rejeitou. Se você for a Ele, Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, Jesus não te rejeita, mas você tem rejeitado a Ele. Fica essa observação, essa reflexão para todos nós. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos relacionando com o nosso Salvador? Que Deus te abençoe. Que esse fim de semana seja uma bênção, não só de renovação de vida, mas de transformação do nosso pensamento. Que a gente possa voltar para o nosso amado, o amado das nossas almas, aquele que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa voltar para Ele se você estiver longe dEle. Ele não te rejeitou, mas você é que tem rejeitado Ele. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.